Fala, rapaziada, de volta aqui no canal do Roxton, Adriano Roxton na área para repercutir o clássico rei pelo lado tricolor, que enfim venceu o rival Ceará. Parece que o técnico Juan Pablo Vojvoda, conseguiu finalmente entender, como explorar as fraquezas do adversário. Levou 3 derrotas do Mourinho, vencendo a primeira agora, mas vencendo e mantendo aí vivíssimo sonho tricolor da conquista do pentacampeonato. Claro que o Ceará está na disputa, ainda tem um próximo jogo, porém a vantagem tricolor de jogar pelo empate ou por uma simples vitória de qualquer placar para conquistar aí o inédito título de pentacampeão. Próximo jogo, sábado, 4 da tarde. Mas esse o Leão faturou, e faturou como eu disse, o Vojvoda aprendeu um pouco aí com os erros. Eu acho que nessas horas que a gente tem que aprender mesmo, com as derrotas, enfim, o torcedor estava ansioso, acredito que os próprios jogadores também, com a confiança abalada de não vencer o rival, aquela pressão toda, o Tinga falando bobagem na entrevista, depois culpando quem fez a pergunta e colocou só aquele trecho, mas ele falou, não falou? Que se não vencesse o campeonato, a Sul-Americana, o Fortaleza poderia ser campeão da Sul-Americana, o que pesaria mais, o título da Sul-Americana ou o título do estadual, coisa que se diga, A gente já falou no vídeo anterior, que você pode acompanhar aí, a gente falando, explanando aí sobre essa declaração infeliz do Tinga, um dos jogadores mais experientes, com a camisa do Fortaleza, que vivenciou toda a história da Série C, a trajetória da Série B, quando foi campeão, e o sucesso também na Série A do time tricolor. O Tinga foi titular, foi um jogador que estava no banco de reservas, voltando aí de contusão, e foi uma das novidades desse time do Vojvoda. E o Vojvoda entendeu, que o lado direito do Ceará, o Ceará joga com o lateral direito improvisado, Varley. E foi justamente por ali as principais jogadas ofensivas do Fortaleza, pelo lado do Varley, que não é lateral. Como é que você enfrenta um adversário que está ali com o lateral improvisado e você não explora? O Fortaleza não explorou em nenhum momento nos 3 clássicos. O outro não era o Varley, o Kaique estava jogando improvisado. O Ceará com problemas na lateral direita, o Michel estava contundido, voltou, não voltou bem. Aí também não é essa maravilha toda. E o Ceará explorava as fraquezas do Fortaleza, que era justamente nas laterais. O Vojvoda jogou alguns clássicos, esse último, antes da vitória do Fortaleza, com o lateral direito improvisado e o lateral esquerdo também improvisado, o Crispim. E o Ceará deitou e rolou, Característica dos 2 pontas abertos, o Eric pela direita e o Janderson pela esquerda. Deitou e rolou. Só que dessa vez o Vojvoda resolveu colocar 2 laterais de ofícios e a coisa não foi muito boa para o Ceará. O Ceará não pôde explorar, o Eric muito bem marcado pelo Bruno Pacheco, que voltou ao time com a confiança abalada, com as críticas da torcida, e o Vojvoda acabou se convencendo de que não seria uma boa colocar o Bruno Pacheco, mas agora voltou atrás. E o Bruno Pacheco foi bem, fez bem a sua tarefa de marcar o Eric, que não fez um bom jogo. Deva-se também ao belo trabalho de marcação também do time do Fortaleza. As mudanças não pararam por aí. O Hércules, que depois parece que divulgaram que ele é o volante que marca mais gols na Série A, realmente tem muita qualidade, mas parece que isso acabou mexendo com a cabeça do jogador. Nos 2 últimos clássicos não foi bem. Naquela derrota de 3-2 da eliminação na Copa do Nordeste, e nesse clássico também, quando entrou no segundo tempo, não esteve bem. Foi um jogador que era para ajudar na marcação, o Ceará cresceu no jogo e acabou diminuindo. Mas o Fortaleza construiu uma vitória, o Fortaleza resolveu jogar futebol, enfim, nesse clássico, quando nos outros queriam os jogadores apitar o jogo, jogadores intranquilos em campo, enquanto o Ceará se preocupava em jogar futebol, o Fortaleza parece que queria briga, mas nesse não, os caras entraram mesmo focados para jogar futebol. O meio campo ali, com o Lucas Sacha tendo o voto de confiança do Vojvoda, ao lado do Caio Alexandre, o Hércules ficou no banco de reservas. Até entendi também para o Hércules dar uma renovada no gás tricolor no segundo tempo. Pochettino fez uma partidaça também, ajudando taticamente ali o Tinga na marcação, enquanto teve fôlego, ajudou muito ali. O Ceará não conseguia descer muito com o Janderson, no começo até que conseguiu, mas depois a marcação do Fortaleza encaixou ali, com o Pochettino ajudando ali as descidas do ataque do Ceará pela esquerda. Então o time foi muito bem, a marcação tricolor encaixou, e também as jogadas de velocidade, onde o Moisés foi destaque no início do jogo. O Moisés não está bem fisicamente, isso é nítido. Mas eu entendi o Vojvoda colocando ele no começo do jogo para ver
para explorar justamente. O Fortaleza teria que vencer o Ceará. Então, vou explorar o jogador de velocidade, o principal que eu tenho, o que ele tem, quando ele estiver no limite eu vou tirar. Então ele fez isso, né? E o Moisés foi bem no começo do jogo, dando muito trabalho ali para o lateral improvisado do Ceará, o Varley. Enquanto teve fôlego, incomodou muito, né? E por ali o Fortaleza acabou realizando as jogadas ofensivas e o gol também, né? O Lucas Sacha, dois jogadores que marcaram gols para o Fortaleza que ninguém esperava, os dois volantes. O Lucas Sacha, né, com um belo gol ali de perna direita, ali chutando cruzado, batendo cruzado, depois do Galhardo ajeitar. O Galhardo que voltou a jogar bem. É um jogador importante quando está com a cabeça no lugar, quando não tem as picuinhas. É um jogador que é chato, incomoda ali a defesa adversária. Sabe muito bem tirar proveito, né, provocar o adversário. Isso faz parte do jogo também, né? Mas ele não pode querer apitar o jogo às vezes, não pode ser irresponsável no banco e tomar cartão. Isso aí não pode. Ou querer dar cotovelada no adversário. Aí não. Mas fez uma boa partida, né? Deu passe ali pro Lucas Sacha. O Lucero se movimentando bem também ali, provando que é um jogador que não é só de área, também tem recursos para sair da área. Me deu uma chance incrível, né? Uma pichotada do Varley. Né? O Varley que foi considerado um dos melhores jogadores na vitória do Ceará de 3-2, porque o Fortaleza não soube explorar o que explorou nesse clássico. Né? Parece que o Vojvoda agora aprendeu, né? Que é um lateral improvisado, então por ali ele pode tirar proveito dessa situação como acabou tirando. O Lucero acabou desperdiçando uma oportunidade incrível, daquelas que ele não costuma perder. Para a sorte do Ceará, o Fortaleza não aumentou o placar. E o intervalo, né, 1-0, logo na volta o Fortaleza faz o segundo gol. O time continuou bem, um lançamento longo ali pela esquerda, o Lucero ganhou do Varley e acabou cruzando na cabeça do Caio Alexandre. Né? O Caio Alexandre, que não é um jogador alto, mas acabou ganhando ali da defesa do Ceará. A defesa do Ceará se preocupou ali em marcar o Galhardo, que é o jogador mais alto, e esqueceu do pequenino Caio Alexandre, que teve ali a condição de fazer um belo gol de cabeça. 2-0 para o Fortaleza, o Tricolor teve mais oportunidades, e a gente observa um Ceará, né, que ficou ali perdido em campo, né, sem poder de reação. Pela primeira vez eu vi o Ceará dessa forma, mas muito pelo comportamento do Fortaleza. O time se preocupou em jogar futebol, né? E muitos torcedores, depois do jogo, a gente viu nas redes sociais, no próprio estádio, torcedores do Fortaleza reclamando que o time poderia ter goleado, não goleou. Olha, eu tenho uma visão diferente. Eu acredito que o Fortaleza teria que vencer o jogo. Já vem de 3 derrotas, teve uma confiança abalada, então teria que vencer esse jogo por qualquer placar. Fosse de um gol de diferença, 2, goleada, mas teria que vencer para manter não só vivas as esperanças do título, como também a confiança, e a confiança voltou. Quando você vence um adversário que está ali engasgado, ali, né, atravessado na sua garganta, como era o Ceará, venceu 3 jogos seguidos, o próprio treinador também, né, que parecia não encontrar soluções para contra-atacar a estratégia do rival, dessa vez não só conseguiu, como também conseguiu a vitória. Então os tricolores deveriam celebrar muito essa vitória, claro, não conquistou o título ainda. Poderia ter sido uma vitória mais fácil? Poderia. Mas o importante, essa altura do campeonato, que é uma final, é vencer um adversário que é finalista junto com você, de que você estava tendo extrema dificuldade. Né? E para variar, um pênalti. Né? O Fortaleza sempre faz pênalti. Né? É a fase ruim da defesa do Fortaleza, que deu ali alguma condição para o Ceará finalizar no segundo tempo. Né? O Vojvoda fez algumas mudanças, o time seguiu aberto, né? O Hércules entrou, não estava bem na marcação, e o Ceará cresceu um pouquinho também com as mudanças do Mourinho. Apesar do Ceará ter um elenco inferior, entrou o Chay, entrou o Luvanor, entrou o Igor Kleber, jogadores que não foram bem, mas ainda assim conseguiram, né, diminuir. O Danilo Barcelos, né, entrou, é um jogador limitadíssimo, mas ele faz aquilo, né, de melhor, que é bater na bola. Então ele cobrou o pênalti, né, a bola acabou resvalando ali no braço do Tite, e o árbitro foi no VAR, e acabou ali marcando a penalidade para o Ceará. E o Danilo Barcelos é isso mesmo, é o cara que bate bem na bola e ponto, né? Mas é uma avenida ali. E o Pikachu teve, logo que ele entrou, o Danilo Barcelos deu mole ali, o Pikachu saiu na cara do gol, e a fase horrorosa do Pikachu, né? Mais uma chance clara perdida para o Fortaleza para aumentar o placar. E depois o Ceará viria a diminuir com esse pênalti aí, o Danilo Barcelos acabou ali conferindo e diminuindo, né, o prejuízo do time alvinegro. Olha, a gente tem que chamar atenção para o seguinte também. O goleiro Fernando Miguel, os torcedores criticam ele por não pegar pênalti. Olha, eu acredito até que o goleiro não tem a obrigação de pegar pênalti não, né? Mas ele tem que ter tranquilidade. E a sorte dele, né, eu estava no estádio,
ele deu um pontapé no jogador do Ceará, no Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel foi pegar a bola ali junto na trave, já fora de campo, e passou por ele, ele deu um pontapé, agrediu o jogador do Fortaleza. A sorte dele é que o árbitro estava no VAR, observando a tela, o próprio VAR também, os integrantes do VAR, acredito, estavam ali trocando ideia com o árbitro da partida nessa hora, e não viu, e não viram, aliás. E o Bandeira, que estava do outro lado também, com a visão encoberta, acabou não visualizando aí essa agressão do Fernando Miguel no Vitor Gabriel. Irresponsavelmente, era para ter sido expulso se o juiz tivesse visto o Bandeira dedurado. Não viu também. Muita sorte do Fortaleza. Era um goleiro que parecia ser tranquilo, mas é um cara que logo, logo tem que perder essa posição, porque não dá para confiar no jogador com esse tipo de atitude, hein? Então, cabeça no lugar, não dá para trocar de goleiro agora. Probleminha aqui, galera. Mas a gente solucionou aqui. É isso aí. Né? Tem que ter cabeça no lugar. É um dos jogadores mais experientes e não vai colocar o Kennedy agora na final. O Kozlinski não está inscrito no campeonato cearense. Pode entrar agora na Sul-Americana no meio de semana. O Fortaleza estreia na Sul-Americana contra o Palestino. Né? Vai com a vibe boa, né? De uma vitória no Clássico. Né? E se estrear bem na Sul-Americana, dá para vencer esse Palestino. Se for com esse foco aí, como jogou o Clássico, pode vencer o Palestino e enfrentar o time do Ceará no próximo jogo, bem motivado aí, com 2 vitórias seguidas. Mas o Fernando Miguel está pisando na bola, nesse quesito aí de falta de tranquilidade, falta de maturidade. Jogador de 37 anos, no Clássico, na hora, agredir sem bola e fora do jogo, né? O jogo estava parado, o juiz estava no VAR. Então, esse tipo de responsabilidade que a gente tem que dizer aqui para o torcedor que aconteceu, que ocorreu e que não pode acontecer no time como Fortaleza, que está brigando aí pelo pentacampeonato. Tem competições importantes nesse mês de abril, que vai estrear o Campeonato Brasileiro, a própria Sul-Americana agora no meio de semana, na próxima quarta-feira, tem a Copa do Brasil, e esse tipo de situação não pode ocorrer no time que quer ir brilhar novamente na temporada, né? Investir uma grana pretíssima para poder fazer uma excelente temporada, conquistar títulos, já não vai conquistar o da Copa do Nordeste, mas pode conquistar o pentacampeonato. Que, aliás, né, a zaga foi razoavelmente bem, né? Razoavelmente, tem que melhorar muito. Tem 2 zagueiros aí que já estão regularizados e que podem entrar no meio de semana nesse jogo contra o Palestino. Colocaria os 2 na hora, né? O Alex, que está voltando aí do Volta Redonda, que pertence ao Fortaleza, zagueiro alto, de 1,95 m. Outro zagueiro alto que foi contratado, o Bernardo Chapo, do Ituano, também já está regularizado. Zagueiro pela esquerda, de 1,91 m, boa mobilidade. Olha, colocaria esses caras para jogar, para estrear essa Sul-Americana. São jogadores que chegam, na minha opinião, para entrar, porque a zaga do Fortaleza não está legal, não está bem. Esses 2 não vão poder jogar, né? A final do Cearense. Não deu tempo de escrever eles não chegaram a tempo, né? As inscrições já haviam sido encerradas. Então eles vão ter que jogar pelo menos a Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. Né? E o goleiro também. Eu estrearia aí o Kozlinski no lugar do Fernando Miguel nesse jogo de meio de semana. E daria uma conversada com ele. O tempo fechou depois do jogo, porque o Vitor Gabriel, não só no momento quis trocar agressões com o Fernando Miguel, e depois ficou esperando ele na saída, né, para aquela confusão. A turma não deixa disso. Chegou na hora e poderia ter virado ali uma briga generalizada. Ainda bem que não aconteceu. A galera tem que se preocupar em jogar futebol. É isso que o Fortaleza fez na maior parte do jogo e conseguiu vencer o time do Ceará, que não teve uma boa jornada. Está em aberto. Fortaleza está aí quase com a mão na taça, porque joga pelo empate, por uma vitória, enquanto o Ceará terá que vencer aí por 2 gols de diferença para levar o título direto, ou no mínimo 1 gol de diferença para levar a partida para as penalidades. É isso, galera. Se inscreve no canal, deixa aí a sua curtida, que é importante para que o nosso vídeo possa chegar para mais pessoas. Valeu!